A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, e hoje a gente vai ver o que pecar morrerá. Lembrando que Ezequiel ele estava fazendo profecias contra Jerusalém, contra Judá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais estas parábolas sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, não levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Lembrando, gente, que usura quer dizer juros, é emprestar com juros, O famoso agiota. Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, mas der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar do aflito a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Aqui Deus está dizendo, que o pecado não passa para o filho, que o pecado do pai é o pecado do pai, ele morrerá pelo seu próprio pecado. O pecado do filho é o pecado do filho, ele morrerá pelo seu próprio pecado, O pecado ele não é transmitido, Tem uma passagem na Bíblia, que eu não me recordo onde, que fala que Deus, o que ele pode fazer
visitar a iniquidade até a quarta geração. Ele fala que ele pode visitar a iniquidade até a quarta geração, né? Mas é isso querendo dizer sobre a força dele. Ele pode visitar até a iniquidade até a quarta geração, mas a bondade e o amor até 1000 gerações, né? Ele usa isso como exemplo de força que ele tem, mas ele deixa muito claro que o pecado é da própria pessoa. Não tem como um filho pagar pelo pecado do pai ou o pai pagar pelo pecado do filho, tá? O pecado é próprio, cada um paga pelo seu pecado, cada um, tanto que a salvação também vem por si. A salvação, a gente ora pelas pessoas, né? A gente ora pela nossa própria família, né? A salvação pode sim vir pela nossa família, mas a salvação vem, não é porque nós oramos pela nossa família que que a nossa família será salva. Não, a nossa família será salva somente porque Deus teve a bondade de salvar a nossa família e porque Deus esquadrinhou o coração de cada um de nossa família. Ele a salvará, só Ele sabe se realmente a nossa família será salva ou não. Somente Deus saberá se eu serei salvo ou não. Só Ele sabe o que se passa no meu coração e se eu realmente serei salva. Eu faço de tudo para andar nos caminhos do Senhor, mas só Ele sabe se realmente eu serei salva ou não, porque eu não tenho certeza da salvação. Ninguém tem essa certeza da salvação, porque nós somos salvos pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer que garante a salvação, porque a salvação é pela graça, é simplesmente pelo amor do Senhor. Então, não tem uma regra que você segue, fala, não, você seguindo essas regras, que nem no caso, você seguindo os mandamentos do Senhor, você andando nos caminhos do Senhor, você será salvo. Não é assim que funciona. Sim, você tem que seguir nos caminhos do Senhor, você tem que seguir os mandamentos do Senhor, sim, você tem que seguir. Se você não seguir, você não terá chance alguma de ir para o reino do Senhor. Mas isso não é garantia de salvação, né? Você tem que amar o próximo, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, você não pode mentir, não pode roubar, não pode matar. Sim, você tem que seguir esses mandamentos, mas o teu coração, ele tem que estar puro, o teu coração, ele tem que estar purificado, ele tem que ser bom, lá no fundo, e eu não estou falando de bondade da boca para fora, eu estou falando de bondade lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, bem nas entranhas, que é onde Deus busca, Deus esquadrinha os nossos corações, e é Ele quem julga, não somos nós, porque a bondade que a gente vê é uma coisa, mas Deus vê o que realmente é bondade. Porque às vezes a gente vê, acha que é bondade simplesmente por a gente dar o pão para alguém. E não é só isso, a bondade vai muito além disso. Porque dar o pão para alguém é nada mais do que uma obrigação, é você cuidar do teu próximo. Isso é uma obrigação nossa, né? Jesus Cristo dividiu o pão. Então é uma obrigação nossa dividir o pão. Então Deus esquadrinha os nossos corações. Então é lá no fundo que Ele vai ver se a gente realmente vai ser salvo. É só Deus que garante. É o amor de Deus que garante a salvação. Ele julgará. A gente não tem certeza se realmente seremos salvos. Ele julgará se seremos salvos ou não, e essa salvação só vem pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. A gente não merece, nós não somos dignos, não há nada que a gente possa fazer para garantir essa salvação. Então tenha em mente, você tem que andar nos caminhos do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, ter bom coração, ter bondade pura e limpa em seu coração. Mas a salvação só vem pela graça, porque não basta só isso não. A salvação vem pela graça do Senhor, porque essa bondade do coração, ela tem que ser pura. Ela tem que ser pura e limpa, né? E a gente vai continuar aqui. No versículo 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai?
porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aqui mais uma coisa aqui também. Às vezes, aqui uma oportunidade para o ímpio. Ele não anda nos caminhos do Senhor, ele tem maldade no coração, ele roubou, matou, mentiu, deu falso testemunho, mas chegou um momento da vida dele que ele conheceu verdadeiramente a Cristo. Ele conheceu e ele se entregou verdadeiramente a Cristo. Ele entregou seu coração, se arrependeu verdadeiramente e a partir de então ele se tornou uma nova pessoa. Porque quando a gente se entrega realmente de coração a Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. Essa transformação é visível. As pessoas de fora conseguem ver isso, conseguem perceber isso. A nossa fisionomia muda realmente. O nosso semblante muda. E ao mudar isso, também muda o pensamento de Deus conosco. Então, ele já nos vê de uma outra forma, porque ele vê bondade dentro de nós, porque ele vê o arrependimento puro e brota bondade dentro da gente. E aí sim já tem uma nova oportunidade também de salvamento. Então, a graça do Senhor também recai sobre essa pessoa. Não é porque ela viveu a vida inteira cometendo erros que ela está perdida para sempre. Não. Deus dá oportunidade e várias oportunidades, né? Deus chama. Deus fica a vida inteira da pessoa chamando ela para viver ao seu lado, chamando ela para o caminho certo. Ele dá essa opção, ele chama, ele mostra qual é o caminho certo, ele chama para o caminho certo. A partir do momento que a pessoa conhece Jesus, entrega a vida para Jesus e começa a seguir o caminho certo, a vida dessa pessoa ela é mudada. E as pessoas em volta percebem isso, o semblante muda, não tem como não mudar. O semblante muda, a afeição muda, os pensamentos mudam, o coração muda e você se sente realmente uma outra pessoa. A pessoa é renovada. Por isso o batismo ele simboliza a morte, né? O batismo nas águas, quando desce, você morre para o mundo e renasce para os céus, né? Renasce uma nova pessoa. Você ressuscita, né, para os céus, que é isso que simboliza o batismo. Então você é uma nova criatura, e essa nova criatura, sim, essa nova criatura tem toda a oportunidade de salvação. E Deus fica muito feliz com isso, quando uma nova ovelha surge, né? É um lobo que se transformou, sim, em ovelha, porque na vida real isso não é possível, não, mas na vida espiritual é o lobo se transformar em ovelha, porque para Deus nada é impossível. Para Deus um lobo ele pode sim se transformar em ovelha, ele pode ser domesticado e se transformar em um cordeirinho e viver sob as asas do Senhor. E a gente continua aqui no versículo 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão
com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo-se com retidão e justiça, conservará esta sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e busquem um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Aqui Deus está chamando a atenção do povo de Israel, porque o povo de Israel está achando que não se deve seguir ao Senhor, né? O povo de Israel aqui está sendo enganado. É aqui a estultícia do demônio, né? O demônio está fazendo o povo de Israel achar que deve continuar servindo a outros deuses, que deve voltar a sacrificar a outros deuses, que o mal que está recaindo sobre eles é porque eles não estão sacrificando a outros deuses, sendo que foi isso que causou o mal sobre eles. Então, eles estão com a visão espiritual fechada. Eles não conseguem enxergar o verdadeiro caminho ali. E quando o verdadeiro profeta do Senhor aparece ali, eles acham que estão sendo, eles acham que os verdadeiros são os falsos, né? Coisas que estão acontecendo hoje em dia, que inversão de valores, né? O errado está certo, o certo está errado. É o que está acontecendo hoje, infelizmente isso acontece muito hoje. Então serve de reflexão, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo, né? Essa história de que o errado está certo, que o certo está errado, não existe isso. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Então, o que é certo, o que é errado. Se algo que é errado estiver parecendo para você que é certo, preste atenção, abra os olhos, porque tem algo errado por aí. Porque se parece errado, é porque é errado. Não só parece, é porque realmente é errado. Os valores estão invertendo no mundo aqui, nesse mundo aqui. Mas a realidade, a verdade, o caminho, ele continua sempre o mesmo, o correto é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Não existe atalho para chegar ao Senhor, não existe atalho, não existe meio caminho. Somente através de Jesus Cristo você se chega a Deus. Não adianta ninguém querer lhe apresentar uma nova forma, um novo caminho, um atalho, uma maneira diferente para se chegar a Deus. Não existe isso. Está em dúvida? Alguém lhe apresentou algo diferente? Está em dúvida? Vá na Bíblia. Se a Bíblia disser para você que esse caminho existe, então essa não é a Bíblia do Senhor. Porque você pode pesquisar, procure outras Bíblias. Porque tem sim vários tipos de Bíblias também, viu? Procure as Bíblias. Essa aqui que eu estou lendo, por exemplo, que é a mais conhecida, é a traduzida em português pelo João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Esse João Ferreira de Almeida é o mais conhecido.
Você procura por esse, tem outras versões também, mas esse é o mais conhecido. Vai no Google, pesquisa na Bíblia Online, porque não existe outros caminhos para se chegar a Deus que não seja Jesus Cristo, tá? Não tem nenhum espírito que leva a mensagem a Ele que não seja o Espírito Santo. O único Espírito bom que a Bíblia nos diz que existe é o Espírito Santo. Não existe espírito de pessoas que venham falar contigo. Esses espíritos são os demônios, os anjos caídos, que caíram junto com Lúcifer. Eles se disfarçam porque o Lúcifer conhece todos da terra, todos, desde o seu nascimento até sua morte. Ele sabe tudo o que se passou na tua vida, desde quando você nasceu. Ele sabe tudo o que se passa. Por isso que essas videntes, essas cartomantes, sabem do seu passado, porque o demônio está ali do lado dela falando tudo o que aconteceu contigo, para que você acredite que ela realmente tem algum poder. Mas ela não tem. Quem tem é o demônio que está do lado dela. Então preste bem atenção no que a Bíblia fala, no que a Bíblia prega, tá? Não seja enganado, não se deixe enganar. Fim dos tempos chegando, a gente tem que se proteger. E a única maneira de se proteger é conhecendo a palavra do Senhor. E a única maneira de conhecer a palavra do Senhor é lendo a Bíblia, lendo e relendo cada vez mais, tá? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, glorioso és, muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Por favor, Pai, continue nos ensinando, Pai. Precisamos de sua sabedoria, de seu conhecimento, Pai. Não permita que nos afastemos de Ti, Pai. Não deixe que nos enganemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Arranque dela tudo que não lhe pertence, Pai. Proteja-a de todo mal, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Senhor, que sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos a Tua palavra, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.